Olá, sejam muito bem-vindos à parte 2 do nosso guia sobre os verbos russos. Hoje, a gente vai focar nos verbos de estudo e de comunicação, que são super comuns no dia a dia. Se essa história de pares de verbos já deu um nó na cabeça, pode relaxar que hoje a gente descomplica de vez. Bom, vamos direto ao ponto. Para entender de verdade os verbos russos, existe uma regra de ouro, uma chave mestra. E olha, é mais simples do que parece. Garanto que depois de pegar o jeito disso aqui, o aprendizado de russo vai ficar bem mais leve. E a tal regra de ouro é esta aqui. De um lado, a gente tem o verbo imperfeito, que fala de um processo. Pensa naquela bolinha de carregando, sabe? A ação está rolando. Do outro lado, o verbo perfeito, que foca no resultado. É o check, a tarefa foi concluída. Processo versus resultado, é basicamente isso. Para começar, vamos ver alguns verbos de estudo. É aqui que essa diferença entre a ação acontecendo e a tarefa concluída fica super clara. O nosso primeiro par é учить e выучить. Учить é o processo, o ato de sentar e estudar. Já выучить é o resultado final. Você aprendeu, memorizou, conseguiu. Olha só como fica no exemplo. Я учу новые слова. Significa que eu estou nesse momento estudando. É o processo. Agora, se eu digo Я выучил новые слова, quer dizer que a missão foi cumprida. Eu aprendi. A mesma coisa vale para outras pessoas, claro. Он учит é ele no meio dos estudos. Он выучил significa que ele já sabe, já aprendeu. Fácil, né? Agora, vamos para o ato de explicar. Temos o verbo объяснять, que é o processo, a ação de estar explicando algo, e o verbo объяснить, que é quando a explicação foi dada, foi concluída com sucesso. Vejam só, я объясняю правила. Isso quer dizer que eu estou no meio da minha explicação. Quando eu termino, eu digo я объяснил правила. Pronto, a regra foi explicada. E a lógica segue. Se ele está explicando, é он объясняет. Se ele já terminou de explicar, он объяснил. O foco é sempre o mesmo, processo ou resultado. O nosso último verbo nesse bloco de estudos é повторять e повторить. Repetir, revisar é essencial para aprender qualquer coisa, né? Um deles é o processo de ficar ali, revisando, e o outro é o resultado. A revisão foi feita, a ação está completa. Por exemplo, мы повторяем урок significa que nós estamos agora, no meio da revisão. Já em мы повторили урок, a revisão acabou, está feita. E não importa quem faz a ação, seja eu repetindo as palavras ou eles repetindo uma frase. A pergunta que a gente tem que se fazer é sempre a mesma. Isso é um processo contínuo ou um resultado finalizado? Certo, agora vamos mudar um pouquinho o foco e ver como essa regra se aplica de um jeito perfeito aos verbos de comunicação. A lógica é exatamente a mesma. De um lado a conversa, o bate-papo, e do outro a declaração, a frase pontual. Esse aqui é um par clássico говорить e сказать. Говорить é o falar no geral, sabe? É um processo, como em falar um idioma. Já сказать é o dizer algo específico, uma informação que tem começo, meio e fim. É um resultado. Os exemplos aqui deixam tudo bem claro. Я говорю по-русски descreve uma habilidade, algo contínuo. É um processo. Por outro lado, я сказал правду é uma ação única, finalizada. A verdade foi dita e pronto. Pensa assim, alguém fala baixo, mas diz um segredo. É a diferença entre o papo e a mensagem. E para perguntar como funciona, a gente tem спрашивать, que é o ato de perguntar talvez várias vezes, num interrogatório, por exemplo, e temos sпросить, que é para fazer uma pergunta específica, uma única vez. Aqui a diferença pode parecer pequena, mas ela existe. Я спрашиваю преподавателя pode dar a ideia de um processo, de uma conversa com várias perguntas. Já я спросил преподавателя foca naquela uma pergunta que foi feita e concluída. A mesma coisa para outras pessoas. Они спрашивают pode ser um hábito, eles sempre perguntam. Они спросили se refere a uma pergunta específica que fizeram. E claro, se tem pergunta, tem que ter resposta. Отвечать é o processo de responder, de estar elaborando a resposta. E ответить é dar a resposta final, a ação completa. Por exemplo, я отвечаю на вопрос. Eu estou no meio da resposta. Agora, o resultado, я ответил на вопрос. Resposta dada, fim de papo. A mesma ideia vale para todo mundo.
On отвечает é ele respondendo, o processo. On ответил é a ação concluída. Ufa! Vimos vários exemplos, né? Mas agora, vamos juntar todas as peças e ver como essa ideia vira uma ferramenta super poderosa para aprender russo de verdade. Então, o grande segredo, o ponto principal é este. Sempre que pintar aquela dúvida sobre qual verbo usar, é só se fazer a pergunta-chave. A ação que eu quero descrever é um processo, algo contínuo, ou é um resultado, algo que foi concluído? A resposta vai te levar direto para o verbo certo. E para fechar, tá aqui um resumão visual de todos os pares que a gente viu hoje. Imperfeito para o processo, perfeito para o resultado. Esse slide aqui pode servir como uma colinha, um guia rápido para consultar nos estudos. É um jeito bem claro de visualizar e lembrar de tudo que a gente conversou. E para a gente terminar, fica uma pergunta no ar. Qual outro par de verbos em russo ainda parece um desafio? Pensar sobre isso já é o próximo passo no caminho para a fluência. A gente se vê na próxima.